A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, querida nação, Nação 400, povo escolhido por Deus, povo separado de Deus. Hoje é quinta-feira, hoje é noite de glória, hoje é noite de vitória. Normalmente, a quinta-feira, nós estamos orando pelos pedidos de oração. É o nosso culto natural, normal, presencial. É um culto onde nós intercedemos pelos pedidos dos irmãos. Então, hoje eu quero que você coloque nos comentários os seus pedidos de oração e nós vamos estar intercedendo durante esses dias sobre os seus pedidos, amém? Nós estamos nessa live, nessa gravação hoje, porque nós estamos no culto presencial, tá? Nós estamos reunidos com os irmãos na igreja e então por isso nós estamos gravando para que você também possa se alimentar da palavra de Deus, você que está aí nesse tempo de quarentena, você que está nesse isolamento social, amém? Para que você receba a palavra de Deus. Eu tenho crido no Deus de milagre, eu tenho crido no Deus do impossível e tenho contemplado a glória de Deus sobre as nossas causas, tenho contemplado a glória de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Eu acredito que hoje também será uma noite de milagre para a tua vida. Se você crê, começa a dar glória a Deus, começa a profetizar, hoje será noite de milagre em minha vida, amém? Eu quero orar nesta hora, eu quero falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Senhor, como é bom ser tocado por Ti, Senhor Deus, em cada momento de nossas vidas. Como é bom saber que podemos estar em intimidade contigo, num relacionamento, Senhor, profundo contigo. Saber, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Saber, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, Pai querido, do mal. Saber que a Tua mão, Senhor, tem nos sustentado em cada momento, Pai. Essa noite nós queremos Te adorar. Esta noite nós queremos Te exaltar, bendizer ao Teu santo nome. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Deus santo de poder, Deus, que o Teu Espírito nesta noite venha testificar todas as coisas aos corações dos Teus filhos, ó Pai, aos nossos corações, Senhor. Começa, Senhor Espírito Santo, mover nesta atmosfera sobre nossas vidas para que os milagres venham acontecer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre nosso entendimento sobre a Tua palavra, abre, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, o nosso coração, Pai, para receber aquilo que vem de Ti, Pai. Eu ponho diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Ó Deus, que está passando por este momento, como no vale da sombra da morte, como no tempo de angústia, Senhor, ó Deus. Pai, eu ponho, Senhor, a vida deste irmão e desta irmã, Senhor, que, Senhor, ó Deus, está cometido, Senhor, pela insegurança, Pai querido, ó Pai amado, do como será o amanhã. Pai, eu ponho, Senhor, diante de Ti, este irmão e essa irmã, Senhor, que passam, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, por este mal, por este flagelo, por esta aflição, Senhor. Ó Deus Santo de poder, vem de encontro ao Teu povo, nós clamamos a Ti, nós clamamos o Teu socorro, nós clamamos, Pai querido, Pai amado, o Teu milagre, a Tua provisão, Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Fala conosco, nós Te adoramos, desde já, receba glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, filho, amém, filha. Eu quero que você adore ao Senhor neste momento, amém? Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tão bom, né? Deixar o Espírito Santo ministrar sobre nós, deixar o Espírito Santo fluir sobre nós. Peça ao Espírito Santo nesta noite para te encher com a presença dele e para te ensinar tudo aquilo que Deus tem a falar conosco, tudo aquilo que Deus quer ministrar com você.
Dá liberdade ao Espírito Santo nesta noite, pois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero começar esta noite colocando assim algumas coisas muito importantes. Nós temos falado nesses últimos dias sobre oração. Nós tivemos até uma reunião com o Ministério de Intercessão esta semana, assim, via online, e foi algo assim tão poderoso, a presença de Deus mesmo online sendo manifesta assim tão majestosamente, sabe? E assim, o nosso foco foi falar sobre oração, o nosso foco foi ministrar sobre oração, e hoje eu quero continuar falar um pouquinho sobre esse processo de oração. Tem algumas perguntas que às vezes a gente não faz, como por exemplo, por que razão parece que diante das circunstâncias difíceis, nada à nossa volta parece parecer fluir, nada à nossa volta parece funcionar, nada à nossa volta parece acontecer. Eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos ontem com um irmão, e ele até falou assim com a gente: pastor, parece que para mim é tudo difícil. Esse sermão foi preparado antes dessa conversa, é claro, tá, queridos? E ele compartilhou isso: parece que é tudo difícil, para mim as coisas sempre são mais difíceis. E assim, essa palavra que o irmão trouxe mexeu muito comigo, porque quantos como ele também chegam às vezes a essa conclusão, porque para uns é mais fácil, porque para outros é mais difícil, sabe, queridos? E eu quero te fazer pensar, eu quero também pensar sobre isso, eu quero ponderar sobre isso. Porque a pergunta é essa: por que razão que parece que diante das circunstâncias difíceis, nada à nossa volta parece fluir, nada à nossa volta parece funcionar, nada à nossa volta parece acontecer? E aí a gente tem algumas coisas muito fortes para compartilhar, que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Primeira coisa é que por uma simples razão, sabe, a gente sempre espera que ocorra algo sobrenatural. A gente sempre espera que ocorra algo surpreendente em nossas vidas, como se fosse no passe de mágica. A grande verdade é que a gente cria essa expectativa, sabe, queridos? Então, diante dessa expectativa, quando as coisas não acontecem, nós nos sentimos assim. Umas coisas assim muito fortes, por exemplo, quando nós deixamos de lado de buscar a necessidade primordial, sabe, das nossas vidas, que qual é? A gente passa a buscar as coisas em relação a Deus não como prioridade, porque a prioridade precisa ser, do ser humano, precisa ser buscar a comunhão com Deus, comunicar-se com Deus. Parece que as coisas tudo fica muito difícil à nossa volta por conta de a gente às vezes se comunicar pouco com Deus. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, quantas pessoas estão assim mudando a sua maneira e buscando mais a presença de Deus? Quantas pessoas mudaram a sua rotina e começaram a clamar ao Senhor? Quantas pessoas nesses tempos difíceis estão voltando mais para o Senhor? Então, quando nós falamos com Deus, sabe, nós precisamos ter a certeza que Ele está nos escutando. Mas as coisas podem ser diferentes. O pai sabe sempre o que é melhor para o seu filho, o pai tem o controle sobre todas as coisas, e nós não entendemos por que as coisas acontecem na nossa vida. Agora, de uma coisa eu sei: a oração, ela toca o coração de Deus. Vou repetir: a oração, ela toca o coração de Deus. E a oração pode mudar tudo à nossa volta. Biblicamente, nós temos muitos exemplos sobre isso. E um dos caras que experimentaram coisas tremendas da parte de Deus, eu penso que o apóstolo Paulo é um homem muito experimentado nessa questão, sabe, da intimidade com Deus e das vivências nas dificuldades. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27,
narra a história de um momento na vida de Paulo. Ele estava sendo levado preso para Roma, porque na verdade o maior desejo dele era pregar em Roma. E então ele estava preso e as circunstâncias iriam levar ele para Roma. Mas ele precisou fazer essa viagem, uma viagem para lá, e preso no cativeiro, né? No cárcere, a palavra melhor é cárcere, no cárcere, eles foram colocados em um barco, levados aí para navegar até Roma. É interessante o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que narra alguns fatos, onde mostra esse relacionamento de Paulo com Deus e como Deus, diante da dificuldade, da adversidade que eles enfrentaram, mostrou a Paulo o caminho que iria seguir. Olha bem, queridos, o que acontece aqui nesse texto? Vou tentar parafrasear aqui esse texto para você, vou tentar fazer um resumo desse texto aqui para você. Paulo, eles estavam no barco e foram rota, né, rumo aí ao propósito, aonde Deus queria o colocar, aonde Deus queria o levar, aonde Deus iria tratar com ele também. Eu penso que foi muito mais para Deus tratar com ele, porque Paulo queria levar a palavra aos gentios. E aí então diz o texto sagrado que eles foram embarcados e havia uma brisa e havia um momento oportuno, o tempo parecia tudo muito jóia. Eu vou ler aqui um pouquinho o texto aqui, ó. E como se destinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio andramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, amém? Então eles estavam navegando aí na costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, queridos, o texto diz que eles começaram a se deparar com uma circunstância inoportuna. Eles começaram a partir rota aí ao propósito, ao ponto de chegada, mas começou-se a se deparar com uma grande tempestade. Começa com a dificuldade de navegação e depois eles começam a se deparar com uma grande tormenta, com uma grande tempestade, onde o resultado final foi que se depararam com um naufrágio. Um resultado final onde se depararam com uma grande perda. Então, parece que Deus não estava no domínio, parece que Deus não estava no controle, parece que tudo estava indo de mal a pior, conforme eu comentei aqui, porque parece que as coisas se tornam, diante das circunstâncias difíceis à nossa volta, as coisas parecem fluir sempre indo de mal a pior e, sabe, nada acontece, nada muda. Ele começa com a dificuldade de navegação e depois vem uma grande tormenta e uma grande destruição. Então, queridos, o texto ele fala muito forte e eu queria te fazer pensar o que acontece na vida de Paulo? Qual o posicionamento na vida de Paulo? Olha só, qual a postura de Paulo? A primeira coisa que a gente precisa entender, Paulo era um cara que vivia também um tempo de oração. Diz esse texto sagrado ali no verso 9, e passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo já demonstrava, olha bem, Paulo buscava o quê? Paulo buscava se submeter a Deus. Paulo buscava orar, Paulo buscava falar com Deus. Então, algumas coisas eu aprendo aqui nesse texto e eu quero compartilhar com você. Primeiro, nós devemos nos submeter a Deus em oração. Nós devemos nos submeter a Deus em oração, sabe? Muitas vezes nós queremos fazer o quê? Orar e pedir a Deus que faça para nós. Mas nós precisamos, na grande verdade, orar e submeter a Deus a vontade dele, submeter a Deus a maneira dele, submeter a Deus o jeito dele.
E Paulo, então, ali já estava vivendo um momento da adversidade naquela navegação. E aí, o que Paulo faz então? Em meio à adversidade, o apóstolo Paulo, então, ele ora a Deus, capítulo 9 aí. Então, olha bem, passando ali o tempo, Paulo jejuava, tá? Amém? É um tempo de jejum. Eu não sei se, talvez a gente possa pensar que esse tempo de jejum é porque não tinha comida, ou esse tempo de jejum é o tempo de santificação que Paulo estava separando para Deus ali, vendo ali aquela batalha, vendo ali a dificuldade. Só sei que diz no verso 10, no finalzinho do verso 9 e 10, que Paulo admoestava as pessoas dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Olha o que Paulo começa a expressar àqueles homens ali. Claro, ele orou primeiro a Deus, ele falou com Deus, ele se submeteu a Deus. E eu penso que quando a gente busca a Deus, quando a gente submete a Deus, queridos, com certeza, em algum momento, Deus vai nos dar a direção. Então, se buscamos a Deus em oração, Deus nos revela seus planos. Vou repetir: se buscamos a Deus em oração, Deus nos revela seus planos. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso, que tudo está no controle de Deus, nas mãos de Deus. Olha a advertência que o apóstolo Paulo traz àqueles homens que estão ali na viagem. Olha a advertência sobre o que seria aquela viagem, como seria aquela viagem. Aquela viagem teria perdas. Paulo estava falando: olha, essa viagem vai ter perdas. Vai ter perdas da carga, vai ter perdas do barco e vai ter perda de pessoas. É isso que vai acontecer nessa viagem. Mas é interessante, queridos, a gente vê que o quê? Paulo, antes da partida, avisou para que não houvesse essa saída. Se você ler o texto aí, você vai ver Paulo avisando para não haver a saída. E aí o que acontece? A multidão ali, as pessoas que estavam ali, não deram ouvido. Diz o texto 11, do texto no capítulo, no verso 11, diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, porque estava chegando o próximo inverno, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Então eles falaram: não, vamos sair daqui, vamos para um lugar melhor, porque aqui o inverno não é bom. Mas Paulo havia avisado e eles não deram ouvido, porque Paulo não era navegador, Paulo não era capitão de barco, e aí então não deram ouvido para ele. Uma coisa eu acho muito interessante aqui, abre aspas, que nem sempre a opinião da maioria é a certa. A gente precisa entender isso. Queridos, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a face de Deus, eu preciso buscar o entendimento de Deus, porque nem sempre a opinião da maioria é certa. Então, o que acontece? Se nós afastamos do plano de Deus, a grande verdade é que nós devemos assumir que haverá consequências. Se nós nos afastamos do plano de Deus, nós temos que assumir que haverá consequências. Queridos, nem tudo que acontece, não vamos ser extremistas aqui, nem tudo que acontece diz respeito a nós estamos em pecado, diz respeito a nós estamos nos afastando da presença de Deus. Nem tudo que acontece em nossas vidas é assim, amém, querido? Mas estou trazendo um contexto aqui dentro desse processo que pode ser um porquê sobre sua vida. Pode ser um porquê que você está vivendo tudo que você está vivendo nesse tempo. Porque, olha bem, diz o texto no verso 13 que: e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Olha que coisa. Parecia que estava tudo bem, parecia que a coisa estava indo bem.
Mas quando Deus faz a revelação a Paulo e fala, olha, é melhor ficar, porque Deus estava dando a direção, e Paulo fala àqueles homens, olha, é melhor ficar por aqui e tal, eles não ouvem a direção de Deus, queridos, se a gente não está dentro dos planos de Deus, a gente começa a sofrer consequências. Olho do furacão é seguro quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Você pode repetir isso? Olho do furacão é seguro quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, a gente precisa se perguntar. Às vezes a gente não consegue entender a maneira de Deus fazer. Às vezes a gente não consegue entender a maneira que Deus quer tratar. Mas de uma coisa eu sei, Deus quer o melhor para os seus filhos. De uma coisa eu sei, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 29, para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Mas de uma coisa eu sei também, que a nossa oração pode mudar os acontecimentos. É isso que eu acho lindo do nosso relacionamento com Deus. É isso que eu acho lindo quando a gente se põe nesse processo na nossa oração com Deus. Paulo, diante da luta, diante da adversidade, ele continuou o processo. Ele continua o processo da intimidade com Deus, ele continua o processo de buscar a face de Deus. Eu quero te falar que a nossa oração pode mudar os acontecimentos. Sabe? Então, verso 21 de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, diz assim: E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitarem este incômodo e essa perda? Olha o que Paulo está falando. Bom, vocês poderiam ter evitado esse incômodo se tivesse ouvido o homem de Deus. Mas como não deram ouvido, Paulo fala assim: Mas agora eu vos admoesto que tenham bom ânimo. Olha o que Paulo está falando, diante daquela tormenta, agora Paulo fala, bom, agora a gente já está no barco, agora a gente já está na dificuldade, agora a coisa já está pegando, agora a gente já está na adversidade, agora parece que nada flui, agora parece que nada funciona, agora parece que nada está acontecendo, parece que as coisas estão indo de mal a pior, agora está aparecendo isso, e eu vou demonstrar a vocês, né? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, olha o que Paulo fala, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e não há de acontecer assim como a mim e como me foi dito. Olha o que Paulo está falando então. Olha, Paulo então começa a orar naquele tempo de dificuldade, Paulo começa a interceder, Paulo começa a buscar o Senhor, e a resposta da oração a Paulo foi o quê? Primeira coisa, nessa situação toda difícil, veio um fortalecimento de Deus. Na situação difícil, veio uma palavra de Deus. Na situação difícil, veio o fortalecimento no tempo da adversidade. E aí Paulo fala para aqueles homens, olha, os exorto a ter bom ânimo. Paulo está falando isso, olha, eu quero chamar a atenção de vocês, não se abatam diante da dificuldade, não se abatam diante da adversidade. Parece que a coisa realmente vai a pique, parece que o negócio realmente está indo de mal a pior, parece, mas fica tranquilo, não tenha bom ânimo, nós vamos alcançar a vitória. Na verdade, eu vou parafrasear, vou falar assim, parafrasear não, eu vou dizer assim, Deus cuida de mim, Deus vai cuidar de você.
Sabe, a oração do crente, ela toca o coração de Deus. Vou repetir, a oração do crente, ela toca o coração de Deus. Paulo estava orando e naquela noite um anjo de Deus foi lá e deu a direção, e deu a resposta, e falou para ele. Olha, Paulo, tem propósito. Importa que você esteja aonde Deus quer que você esteja. Fica tranquilo, está passando tudo isso, mas Deus tem propósito e que importa para Ele é que você esteja no lugar aonde quer que você esteja. Consegue entender essa coisa linda de Deus, querido? Então o Senhor nos dá força, o Senhor nos responde, e isso me faz entender que a intercessão produz seus efeitos, a oração produz seus efeitos. Repete comigo, a oração produz seus efeitos. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Você crê nisso? Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a intercessão produz efeito, a oração produz efeito. Verso 24, e eis que Deus te deu, olha a resposta do anjo, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que coisa. Deus falou a Paulo, esses são teus, pode ficar tranquilo, esses Deus te deu. Sim, vão haver perdas, vai haver dano, vai haver consequências, o vento é forte, o furacão, a tempestade, a tormenta, vão haver perdas, mas Deus deu e Deus vai livrá-los desse mal, eles vão estar vivos contigo no final dessa história. Eu quero te dizer, você vai chegar vivo comigo no final dessa história, pode ter certeza. Eu acredito na promessa de Deus. Verso 25 diz assim, portanto, ó senhores, tenham bom ânimo, porque creio em Deus, e não há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha que coisa. O anjo falou, Deus falou e Paulo creu. O anjo falou, Deus falou e Paulo creu. Vou repetir. O anjo falou, Deus falou e Paulo creu. Aleluia. Então, Deus nos chama a confiar em suas promessas. Essa noite eu quero te chamar a confiar nas promessas de Deus. Mesmo que as coisas, quando as circunstâncias diante de nós parecem difíceis, quando nada à nossa volta parece fluir, quando nada à nossa volta parece funcionar, eu quero te desafiar a acreditar em Deus. Eu quero te desafiar a acreditar no Deus do impossível, acreditar no Deus que pode todas as coisas. Eu quero te fazer pensar. Um cristão depende de Deus. E isso é fundamental. Se professamos fé naquele que cremos, nosso dever é de submetermos a Ele. Se professamos fé naquele que cremos, o nosso dever é confiar nele. Essa decisão, ela precisa ser expressada no nosso falar, na nossa oração. Essa expressão, ela precisa ser declarada através da nossa atitude, da nossa posição, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Paulo fala uma coisa muito forte aqui, eu acho muito lindo, ele declarando, olha, eu sou o Deus a quem eu sirvo. Ele fala aqui, ó, porque nessa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, ele fala, eu pertenço a ele, de quem eu sirvo, ele esteve comigo. Eu vou melhorar para os nossos dias, porque Jesus falou, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, o Deus de quem eu sou, o Deus
de quem eu sirvo, o Deus que está comigo. Será que você pode começar a mudar a sua visão diante das circunstâncias e dos problemas que se manifestam sobre sua vida? Não é que tudo para você é mais difícil, é porque Deus tem um plano perfeito para você. E que lhe importa é prosseguir seguindo em propósito do alvo a qual Deus te chamou, filho e filha. Quando nós vamos à presença de Deus em oração, as circunstâncias podem mudar. Podem mudar. Preste bem atenção, não estou falando que ela vai mudar. Elas podem mudar. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Ele tem propósito sobre todas as coisas. E muitas vezes pode ser que alguém que se encontre junto a você lhe diga assim: não adianta orar, filho. Não adianta orar, filha. Porém, eu acredito que se você dobrar o seu joelho na presença daquele que tudo pode, sem dúvida, você verá algum resultado da parte de Deus. Sabe qual deve ser o nosso compromisso como cristão? O nosso compromisso como cristão deve ser dependência permanente do Senhor. Nosso compromisso como cristão é ter nossa dependência permanente do Senhor. E essa dependência é mostrada através da nossa oração perseverante e fervente diante dele. Eu sei que não é fácil, filho. Toda perda produz luto. Todo dano produz sentimentos de dissabores. Mas de uma coisa eu continuo acreditando: Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Talvez uma pessoa que não tenha Cristo como Senhor e Salvador da sua vida não entenda esse processo. Você pode até estar no momento titubeando, tendo dúvidas. Mas eu quero te dizer nesta hora: confia em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Eu amo a tua vida e eu quero o melhor de Deus para você. Pensa nisso. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre você. Põe o seu pedido de oração para que durante a semana nós possamos estar orando por você. Mas o que eu sei é que Deus tem o melhor para os seus filhos. Pense nisso. Se você é filho de Deus, Deus tem o melhor para você. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, acredite nele, confia nele. Ainda que as circunstâncias pareçam que não tem jeito, não tem solução, com Deus no controle, mesmo que o barco se afundar, mesmo que se perderem os bens, você vai sobreviver. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que não falte sobre tua cabeça o óleo de alegria, a alegria da salvação. E que o Espírito Santo de Deus te conserve forte, inabalável, nos tempos de dificuldades. Pois Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que venhamos a ter bom ânimo, porque Ele nos deu o exemplo e Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, você pode vencer também. Deus te abençoe. Eu amo a tua vida. A paz do Senhor.